Bom dia, meu nome é Isaac, eu sou do segundo RHB e vou apresentar sobre o rendimento e sobre a pureza. Além disso, eu vou dar a resolução de duas atividades disponibilizadas antes. Bem, antes de qualquer coisa, devemos entender o que é o rendimento, o que é a pureza. A começar pelo rendimento. Na maioria das reações químicas, principalmente feitas em indústrias ou em laboratórios, não se obtém o total de massa que é esperado. Isso se refere ao rendimento, porque algumas vezes é possível que a reação não provenha o total de massa no produto que seria esperada conforme os reagentes. Ou seja, nesses casos, o rendimento da reação não é 100%. Isso pode variar de caso para caso, podendo ser o rendimento de 100% ou até, ou até porcentagens muito mais baixas. Agora, sobre pureza. Nessas mesmas reações, é possível que o elemento possa estar junto com outros elementos indesejados na reação. E muitas das vezes é estritamente necessário que o elemento seja puro, ou seja, só tenha ele, só tenha ele na amostra que será utilizada para fazer a reação. Isso é o grau de pureza, porque muitas das vezes 70% da amostra é o elemento puro, ou seja, em caso de ferro, pode acontecer de 70% ser ferro e 30% ser qualquer outro material, como cobre. Esse outro material, como cobre, pode ser considerado uma impureza. Bem, agora eu vou explicar a resolução dos exercícios. Sobre a questão 1, cujo tema é impureza. A questão diz: qual é a porcentagem de impureza que existe em uma amostra impura de 150 gramas de hidróxido de sódio, sendo que dessas, apenas 120 são puros? Bem, como o exercício diz, a gente precisa descobrir a porcentagem, sabendo que 150 gramas de hidróxido de sódio é o valor total e dessas gramas, apenas 120 é puro. Primeiro devemos organizar, sabendo que temos 150 como total impuro e apenas 120 gramas são puros, podemos subtrair esses dois valores e descobrir que 30 gramas do total, que desse total temos 30 gramas de impureza. Agora que sabemos a quantidade de gramas de impureza, que são 30 gramas, vamos descobrir a porcentagem que se equivale. Para isso, vamos utilizar a regra de 3 para descobrir a porcentagem de 30 gramas, tendo em mente que 150 gramas equivalem a 100%. A seguir o cálculo. Com a resolução desse cálculo, descobrimos que a porcentagem de 30 gramas equivale a 20%. Agora, sobre a questão 11, cujo tema é rendimento. Ela diz assim: o processamento do minério de ferro no alto forno pode ser representado pela equação global. A seguir, calcule o rendimento do processo de obtenção de ferro quando se carrega um alto forno com 80 toneladas de minério de ferro e são obtidas 50,4 toneladas de ferro, dadas massas molares: ferro 160 gramas mol e minério de ferro 160 gramas e ferro 56 gramas. Bem, a atividade pede que calculemos o rendimento dessa equação química. Porém, antes de qualquer coisa, devemos conferir se a equação está realmente balanceada. A seguir o cálculo. Agora que temos certeza que a equação está balanceada, vamos descobrir a massa molar dos elementos destacados, dessa vez levando em consideração a expoente de cada elemento. Então, sabendo que um ferro
possui 160 gramas mol, saberemos que 2 minérios de ferro serão 320 gramas mol. E sabendo que um ferro equivale a 56 gramas molares, teremos então que 4 ferros terão 224 gramas molares. Agora que sabemos a massa molar de cada elemento, iremos refazer o cálculo da reação química para descobrir o total de toneladas caso o rendimento fosse 100%, o que não é o caso. Então, mas primeiro devemos converter 8 toneladas para grama para poder ter a mesma unidade de medida. Então sabemos que uma tonelada é igual a 1 grama vezes 10 elevado a sexta. Então 8 toneladas serão 8 gramas vezes 10 elevado a sexta. Agora vamos utilizar a regra de 3 para refazer o cálculo. A seguir o cálculo. Bem, com esse resultado, sabemos que caso o rendimento for 100%, obtém 56 toneladas de ferro. Agora que sabemos desse valor, podemos utilizar novamente a regra de 3, que é essencial para esse cálculo, para descobrir a porcentagem do rendimento atual, tendo em mente que em caso de 100% se produz 56 toneladas. E como nesse caso foram produzidas 50,4 toneladas, devemos descobrir qual é a porcentagem do rendimento. A seguir, o cálculo final. Com isso, agora sabemos que o rendimento dessa reação química foi de 90%.